O estado de São Paulo enfrenta uma crise ambiental alarmante. Recentemente, mais de 48 municípios foram incendiados, causando mais de R$ 1 bilhão de prejuízos para os produtores rurais. O governo, diante desse cenário, disponibilizou uma ajuda financeira, mas de R$ 100 milhões, ou seja, muito inferior àquilo que realmente se torna necessário nesse momento tão desafiador. As condições extremas de estiagem, a baixa umidade e os ventos fortes transformam qualquer faísca em uma ameaça iminente. Enquanto isso, criminosos intencionais agravam ainda mais o cenário, como demonstrado pelas recentes prisões em São José do Rio Preto e Batatais. E o que está sendo mais difícil nessa situação é que o produtor rural, que é a maior vítima desse problema, está sendo levianamente apontado como responsável por essas ações. Imagine que você tem uma empresa, você tacaria fogo na sua própria empresa, onde você mora, onde você tira sua fonte de subsistência? É óbvio que não. A propriedade rural é isso. É onde o produtor rural mora, é onde ele tira a fonte de sustento dele e da família dele. Produtor rural, é fundamental que você esteja ciente dos seus direitos nessa crise devastadora. Elencamos aqui alguns dos principais direitos e medidas que você deve acessar. Primeira, verificação de contratos de crédito rural. Produtores devem revisar seus contratos, pois muito incluem seguros que podem cobrir danos causados por incêndios. Prorrogação de dívidas. Possibilidade de prorrogar dívidas relacionadas ao crédito rural, especialmente em situações de calamidade. Terceiro, recursos para recuperação do solo e replantio. Acesso a fundos e programas específicos para a recuperação ambiental e replantio das áreas afetadas. Quarto, suspensão ou renegociação de obrigações contratuais. Em casos de eventos de força maior, como são os incêndios, é possível suspender ou renegociar contratos de arrendamento e outras obrigações contratuais, obtendo-lhe descontos ou renegociações mais favoráveis, até mesmo deixando de pagar aquele valor. Além desses direitos, o governo do estado de São Paulo está adotando outras medidas para auxiliar os produtores rurais. Vejamos. Primeira, apoio financeiro limitado. Destinação de R$ 100 milhões para apoiar os produtores rurais afetados pelas queimadas. Segundo, acesso ao Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, FEAP. Disponibilização de até R$ 50 mil com juros zero para custeio de medidas emergenciais, como despesas de manutenção e recuperação da produção. Terceiro, emissão de termo emergencial, documento que impede órgãos fiscalizadores de multar os produtores afetados pelos incêndios, garantindo segurança jurídica. O termo deve ser solicitado na Casa da Agricultura do respectivo município onde estiver a sua propriedade rural. É vital que todos nós, comunidade, governo, entendamos o nosso papel nesse momento tão desafiador do produtor rural, que já está vivenciando a maior crise financeira da história do agro brasileiro. E como se tal tragédia não fosse o suficiente, tem sido vilipendiado por tragédias ambientais ainda mais graves. Num momento tão delicado como esse, não é hora de julgar, não é hora de querer imputar ao produtor rural um responsável por esses danos, mas sim de vê-lo como vítima dessa situação tão trágica e desafiadora e de todos nós estendermos as mãos para procurar auxiliá-los da forma que for possível. Para você que está nos assistindo, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Diante desse cenário tão desafiador que está acontecendo, o produtor rural, ele é vítima ou é vilão? Deixe aqui o seu comentário.